consciência e o homem que está dentro de você, você parte da sociedade que você está inserido, você desconstrói esse entorno para a partir daí você se livrar de todas as amarras, as algemas que estão te condicionando a ser menos aquilo que você é. Então, Joseph é uma saga onde, ao perceber uma série de maldições que estão cravadas no seu entorno, ele tem isso como uma visão mítica, é quase um anti-édipo, né? Para você fugir, em vez de você ir de encontro, fugindo de si mesmo, você vai de encontro ao seu destino, você tem o inverso, porque ele percebe o seu destino, ele vai de encontro a si, indo de encontro aos seus fantasmas. Então, o deserto, por quê? Por que é o deserto? Porque é a terra em branco, é o nada, é onde isso originou. E ele tem que se reinventar para a partir daí a sua jornada, a sua missão moral e ética se acontecer e se constituir na própria sociedade que ele está inserido. Então, a missão, o propósito dele, isso vem depois, isso é algo que vai sendo incutido ao longo das páginas, mas o deslocamento é a força principal. É esse homem que foi captado, foi aprisionado por uma série de ambições e escolhas erradas que são feitas ao longo de uma vida. Então, são as nossas escolhas que vão projetando o nosso futuro, e a partir do momento que você tem essa percepção que você pode mudar isso, que você pode desconstruir essa sua grade, né? O encarceramento do homem, justamente essas limitações saindo, né? Dessa armadilha que você mesmo se colocou. O sistema, a crítica vai no lado do mundo onde ele está inserido, né? Com um casamento, interesse, ele tem a questão do dinheiro, ele tem uma mulher que na verdade ela assume o papel, uma inversão, né? Do mundo do patriarcado para o matriarcado, é como se ela representasse a força yin, né? Ela assume o poder criador como homem, ele é completamente dependente financeiramente dessa mulher, então ele se enreda numa própria teia que para ele conseguir sair dessa armadilha, é só ele se matando, né? Ele vai se matando, vai se destruindo, e isso vai acontecendo ao longo de um processo que é uma viagem, né? A parte mitológica, ela fica um pouco aquém, ela não está imprimida diretamente na viagem. Você tem fisicamente o deslocamento de um personagem que sai de São Paulo e se dirige até o deserto do Atacama. E no meio desse processo, dessa viagem, esses insights, esses problemas, né, vão sendo desmontados, digamos assim. Então, para mim é um ponto, porque cada dia você se depara com esse espanto, né, o espanto de você estar diante de um mundo no qual você não consegue ter voz, né? Você não consegue, você é como se você estivesse condicionado a esse status quo, a esse sistema, que o Joseph se enredou por uma série de percepções, que você acha que você vai atingir a felicidade com uma série de pontos, né? Preciso ter essa casa, ter essa mulher ideal, ter esses filhos, e no fundo tem um ponto submerso, subterrâneo, tem uma força que você vai represando ao longo dos anos, ao longo da consequência, da repetição dessa falta de coragem, que chega um ponto que isso culmina numa erupção, que é o momento que o personagem se encontra no começo do romance. Ele chega a um ponto que essa maldição é vista, ele percebe essa força demoníaca instaurada na própria casa, no próprio apartamento, na vida dele, né? E isso, ele transfere isso para um totem, que acaba todo esse sistema. Você tem uma parte simbólica, né? Que você tem a teia, você tem uma aranha e você tem uma borboleta, como se fosse a intelecto humana do homem se transformar no seu melhor, ele ir em direção a si mesmo. Essa teia é justamente esse sistema que ele está enredado, que é um casamento de aparências por interesse, por uma série de fraquezas humanas, que você se coloca numa situação que é falsa, né? Essa aranha, que é um totem, na verdade,
só para explicar, deixar um pouco mais claro, a transformação, são 3 copos encaixados, né? E ele tem a figura da aranha, da borboleta e da teia. Então, e a borboleta, ele se vê nessa borboleta e é para o deserto que ele vai levá-la para poder soltá-la. E esse é o símbolo desse nosso sistema de cárcere, né? De aprisionamento, que a nossa alma muitas vezes ela se vê condicionada a não voar, né? E eu vejo que um homem, para ele se transformar naquilo que ele é, ele tem que se movimentar, ele tem que partir. E essa é a saga, essa é o porquê que Joseph sai, para transformar o seu ambiente, o seu entorno, e a partir daí ele ter condições de melhorar o mundo. Porque se ele não afunda nele mesmo e não se rasga, ele não consegue ser quem ele é. Então tem toda essa força, né? Essa força esotérica, mítica, que permeia a obra, que é muito interessante, como que é um ritmo, né? Um ritmo que as palavras vão sendo feitas, vão tomando uma dimensão que ele fala por si só. É como se essa violência da nossa castração humana estivesse sendo impressa no texto, conforme o texto vai sendo criado, né? É quase catártico, é quase... eu penso, né, nesse vulcão que entra em erupção, mas essa é a maneira que a palavra é feita, que você vai talhando, né, as páginas, você vai imprimindo essa força, esse desejo de transformar o mundo em cada verso, né, porque é quase você pintar o papel, é uma força, né, e isso tá mais ou menos, né, eu tentei passar, colocado, encaixado nesses personagens todos, que você tem muito a figura da mãe, muito presente, você tem a figura que é o sol, né, que ela está na África, ela começa esse romance, ela tá distante, é um sol de inverno, né, que ele está presente, mas brilha longe, né, porque aí você começa a ter os outros personagens, que é a mãe, o pai, que para ele poder ser ele mesmo, teve a morte do pai, né? Ele nasceu, né? Antecipadamente num alarme falso, e o pai, indo de encontro com essa mãe, tem um acidente, né? numa jabuticabeira. Então ele tem e para isso libertou a mãe, porque você tem a figura da Eleodora, que encontrou o amor quando ela pôde se livrar do pai, que é de novo um casamento de aparências, que é o casamento que está atualmente no presente, que eu mexo muito com os tempos. Então a própria romance é dividida em 3 partes. Você tem o homem no deserto, o deserto e o oásis, como se fosse essa tripartição de mundo, que você pudesse sair do micro, meso, maso, cosmos, e você saísse, né, do próprio levantar do homem, de você se desdobrar, de você sair de uma condição de engatinhar e você ficar de fato de pé, né? Você pode pensar numa ascensão espiritual, você pode pensar de várias formas, mas é um trajeto, como se o oásis fosse depois do deserto, né? Que fosse onde ele pudesse de fato relaxar e dizer, pronto, cheguei, cumpri minha missão e agora eu posso, a missão de comigo mesmo, né? Essa primeira missão que é você, que o seu inimigo é você, né? Para você depois poder enfrentar os outros inimigos. Então esse é o primeiro ponto, é a desconstrução de Joseph. E, novamente, voltando para a parte de Teodoro, esses personagens que orbitam ao redor, eles vão sendo apresentados ao longo dessa viagem, como arquétipos, né? Não só da mãe, do pai, do filho, dos filhos mortos, porque tem uma questão da morte, da vida se refazendo, o Uróbaro, que a vida vai se engolindo por si só, que são os filhos dele que nasceram mortos, então ele não consegue ser pai, porque a mulher, ela aborta, ela tem um desprezo pela vida, que na verdade é uma defesa, porque os pais dela também nasceram. Você tem uma mãe imbuída com um câncer, você tem um pai alcoólatra, que transformou nele o câncer da mulher, que é Wagner e Gertrudes. Então é quase uma flecha que é disparada, né, em relação a você. Eu acho que chega um ponto na nossa vida que todos nós nos deparamos
um momento que ou se fica em silêncio, se ouve, né, dentro desse mundo onde tudo é barulho e tudo é feito para você se afastar desse abismo, né, dessa perturbação, ou a vida vai se fazendo insípida, né? Ela vai perdendo a cor. E é justamente essa jornada, que ela pode ser épica, ela pode ser mitológica, o sensível permeia a obra, essas forças invisíveis, as referências, né, clássicas, mas ela é concreta, é um deslocamento de um homem que parte de um lugar A para um lugar B, e as coisas a aventura, né, se inicia e vão acontecendo nessa jornada, digamos assim. Então, tem todos esses personagens, tem o amor, obviamente, que é isso que faz ele... eu não quero também ficar spoiler, né, colocando muitas informações, porque eu espero que vocês leiam a obra. Mas, obviamente, o que transforma um homem, a força motriz, é o amor. Né? Propriamente é o que faz. Se você não tem o amor puro, né? Porque para você se desenraizar e se erguer e sair de uma situação completamente abafadora, né? Demolidora de uma essência, e você transformar isso em outra vida, em outra realidade, em outro mundo, é somente o amor, ou uma força, uma doença, né? Uma perda, um trauma, algo que vai te levar para outros caminhos, mas de uma forma diferente, né? O que nesse caso específico de Joseph é um amor que vai contra todo o comum, né? A forma comum de se amar dentro de um mundo que está enredrado aí em costumes já, digamos, né, seculares, né? Porque eu acho que o amor foi sendo transformado ao longo da história, a maneira que a gente foi percebendo o amor, a maneira que a gente foi se relacionando com o amor e percebendo um outro, né? Como que você identifica as pessoas dentro de uma sociedade a partir desse sentimento, o que é permitido, né? E hoje a gente vive numa discussão que já se rompeu uma barreira, né? Apesar de toda a informação estar sendo diluída, mas ainda não se pensou sobre isso, né? A filosofia talvez não tenha alcançado ainda as novas possibilidades infinitas que você tem de relacionamento humano, de amor, de troca. E aqui é pouco isso, é essa força motriz que empurrou esse personagem para essa jornada, para essa busca, que, enfim, acaba sendo a nossa busca, né, diária por algo melhor. E eu espero que vocês apreciem a obra. Foi não diria um parto, mas quase, né? Sempre é um carinho. Eu brinco com mim mesmo, né? Porque quando você vê isso materializado, né? O peso disso, você começa a ver realmente o peso, né, de uma obra e realmente a condição que ela tem de aqui, né, de a gente estar aqui e ela está falando, né, porque até que ponto que o Joseph tem esse poder de transformação no mundo ao seu redor, mas até que ponto que ele não tem um poder de transformação no meu mundo, né, porque eu vou ser também condicionado a minha vida pela força, né, e pela moral desse personagem, né? A maneira que isso está transbordando no mundo. Então é uma troca que você dá vida para algo que é vivo de fato, né? Que é essa busca, que é a minha e a nossa busca humana de transformar esse mundo, né? No momento que as coisas, né? As inverdades e as injustiças estão ainda presentes, apesar de todo o nosso racional, de toda a nossa força e todo o nosso humanismo, a gente ainda tem essa malignidade, né, essa vileza humana que permeia, né, as nossas relações mais burocráticas, digamos assim, e que você vai sofisticando, o mal vai se sofisticando de tal forma, que é uma sofisticação, né, que você começa a deturpar o próprio conceitos como justiça, honra, integridade, caráter, e você se apropria desses conceitos para poder perpetuar a malignidade, porque também a massa vai se enaltecendo, né? Também as pessoas vão se engrandecendo. Então, para você continuar anestesiando, né, manter o gado, você precisa ter melhores
hormônios, melhores alimentos, melhores ferramentas, melhores venenos, né, para a ilusão continuar fazendo sentido e surtindo seus efeitos. Então, eu acho que é mais do que uma responsabilidade, é uma voz, né? Poder dar voz ao Joseph, que dizem, né, alter ego, inspiração, espelho, é um personagem que eu tenho no meu colo e eu espero que vocês possam dividir os momentos dele comigo, e seria uma grande felicidade. E mais uma vez, obrigado a todos por estarem aqui. Espero que tiverem